Fala, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos dar sequência aí às nossas aulas, aula de filosofia. A gente continua aí no ensino remoto emergencial, enquanto a gente não pode se encontrar presencialmente, vamos seguindo aí as aulas virtuais. Seguinte, a aula de hoje é uma aula, de fato, muito provocativa, uma aula bem interessante. Acho que vocês se sentirão muito provocados aí pela questão do existencialismo. É uma corrente filosófica muito importante do século XX. Eu vou falar bastante sobre ela, sobre o seu principal representante, que é o Sartre, Jean-Paul Sartre. Estamos aí nas aulas 31 e 32, na nossa apostila 3, né, de filosofia. Vejamos o que nós temos para falar sobre isso. Logo no começo da apostila, deixa eu ficar mais aqui ao centro, para a gente conseguir discutir. Vocês vão ver um questionamento do Jean-Paul Sartre, que é o grande nome existencialista, que ele diz o seguinte: o homem está condenado a ser livre. Eu vou deixar para explicar melhor essa ideia da condenação da liberdade daqui a pouco, quando a gente vai se dedicar ao Sartre, a filosofia dele. E a apostila foi muito feliz nas escolhas de imagens que eles colocaram no início dessa aula. São aí gravuras da série Prisões Imaginárias, de um italiano muito conhecido, que é o Piranesi, Giovanni Battista Piranesi. E essas imagens, elas são, de fato, até incômodas. Por quê? Você percebe aí que nós temos uma escadaria, e essas escadarias, essas cordas, esses andaimes, a gente não sabe exatamente para onde eles estão nos levando. E isso é uma questão que nos provoca a pensar sobre a liberdade, tá? Sobre os caminhos da nossa existência. Tá? Me parece algo que, de fato, é atualíssimo, porque a gente sempre pensa na possibilidade de ser livre, de poder fazer o que quiser, só que a gente, às vezes, chega à conclusão de que essa nossa liberdade ela possui algumas limitações. Você vai perceber que nessa aula eu vou usar alguns recursos audiovisuais. E como eu não consigo colocar essas músicas aqui, nesse momento da aula, dentro desse vídeo, então o que eu vou fazer? Quando a música aparecer, eu vou parar, você vai assistir a música no link que você está recebendo aí no Classroom, e aí você volta para o vídeo seguinte para a gente continuar a aula, até para ter uma dinâmica, porque quando dá para a gente trabalhar com filmes e com músicas, a aula se torna ainda mais enriquecedora, como a gente fazia nas aulas presenciais. Então, por favor, na hora que eu parar o vídeo e vier o link da música, você, por favor, ouça, porque ela, de fato, vai trazer uma contribuição importante. Quando a gente pensa nessa ideia de liberdade, nessa ideia de existencialismo, no qual é o sentido da existência, o que é o mundo, o que são as coisas, uma série de filósofos discutiram isso no passado. Por exemplo, Platão é um deles. Você estudou Platão no ano passado. Eu acho que eu até comentei algumas coisas do Platão sobre ética, nós vimos esse ano. E o Platão começa a discutir essa ideia de ente. Tá? A gente vai começar a posicionar o ente. Quando fala em ente, muitas vezes aparece como ser. Tá? E isso vai causar um problema aqui na nossa discussão. Então, começa entendendo que o ente, ou ser, são as coisas que existem aqui na realidade. Seriam aí os objetos, as coisas do mundo. E o Platão, acho que você se recorda, no ano passado, ele dizia que os objetos, as coisas que existem aqui à nossa volta, né? Hoje aqui o mouse, o celular, né? O lápis, os homens, as coisas do mundo, elas são apenas cópias do mundo das ideias. Todo mundo recorda disso. O que existe aqui copia algo que é verdadeiro e real, que estaria no mundo que eu não vejo, que eu não sinto, mas que eu tenho a capacidade de pensar no mundo das ideias. Na visão do Platão,
os objetos que estão aqui, que são sensíveis, que eu posso tocar, que eu posso sentir, esses objetos não são verdadeiros. Esses objetos nos enganam a todo instante. Como Platão conseguiu mostrar de maneira bem didática lá no mito da caverna. As pessoas estão aqui dentro da caverna, ó, a caverna subterrânea, como você percebe, e elas estão escoradas aí num muro, e atrás do muro passam pessoas com objetos. Esses objetos recebem a luz de uma fogueira e a luz do sol, enquanto a gente tem aqui, ó, a projeção das sombras desses objetos aqui na parede. Como essas pessoas moram aqui há muito tempo, elas acham que essas sombras aqui, ó, elas são reais, até porque essas pessoas conversam entre si e os sons com essas imagens dão a sensação de que isso é real. Até que uma pessoa sai daqui da caverna e vai lá para fora e vê que a vida lá fora é totalmente diferente, que isso aqui não passa de sombras. Tá? Então, Platão dizia que a realidade desses seres físicos, das coisas do mundo, é uma realidade falsa. E somente a nossa capacidade racional, dialética, nos afastava dessas sombras do mundo sensível e nos levava a chegar à realidade verdadeira, que é a do mundo das ideias. Tá? Você vai lembrar que o Platão depois vai ser questionado por um monte de gente, principalmente pelo Aristóteles, que foi aluno dele, vai mostrar que isso é uma bobagem. Tá? Um outro filósofo, muito importante, muito polêmico, filósofo aí do final do século XIX, século XX, chamado Martin Heidegger, vai começar a pensar sobre esses objetos do mundo e sobre as nossas capacidades de liberdade. O Heidegger, na posição que ele vai ter sobre as coisas, ele vai influenciar muito o Sartre, que a gente vai ver daqui a pouco. O que ele vai chamar aí como ente? Tá? Naquela ideia de ser que nós falamos no Platão. Olha lá. Esses objetos, as coisas do mundo, podem ser caracterizados como entes. Tudo aquilo que nos encontra, nos cerca, nos conduz, nos constrange, nos enfeitiça, nos preenche, nos exalta e nos decepciona. Quer dizer que os entes, eles estão circunscritos na nossa realidade. São as coisas que nós lidamos. Então, quer dizer que isso está relacionado aos objetos do mundo, ou seja, as pessoas, os animais, tá? As situações criadas pelas relações humanas. E o Heidegger, ao descobrir isso, e o Heidegger vai ter pontos de vista que são materialistas, e você já sabe essa noção de materialismo, ou seja, em olhar para o mundo enquanto um mundo voltado somente para as coisas concretas, quer dizer que o Heidegger vai questionar a existência de Deus, por exemplo. Ele vai perceber que aquele que questiona o mundo, tá? Aquele que começa a pensar no que é a verdadeira existência, essência autêntica, ele mergulha de ponta na própria angústia do ser. Tá? O que era isso? A angústia que está dentro da própria existência. Tá? Na visão do Heidegger, nós podemos sufocar essa angústia com as coisas que existem aí na nossa realidade, com os entes. Com o chocolate, com a Coca-Cola, com o videogame, com as séries de TV, com os filmes, com as aulas, tá? Com amores, com paixões. Porque o Heidegger, nessa noção de conseguir entender o significado dos entes da realidade, leva o homem a um olhar sobre si mesmo. E ele vai perceber que essa existência, essa que nós estamos, concreta, é a única. E isso vai problematizar questões relacionadas à angústia, porque a gente começa a questionar qual é o sentido da vida. Tá? Heidegger foi muito criticado, teve uma carreira muito manchada, porque ele vai apoiar o nazismo. Tá? Isso vai realmente ser um grande problema na vida dele, até porque ele vai viver muito tempo ainda depois do nazismo. O Hegel, que foi um cara que nós estudamos aí nas últimas aulas, inclusive vai cair uma questão sobre ele na nossa prova, na semana que vem, ele dizia que o verdadeiro sentido ocultado pelo ente, ou seja, que o ente, ele oculta, ele esconde, é a essência. Tá? Então ele vai entender a ideia do ser como algo essencial. Ele vai dizer que o ser é puro,
sem nenhuma determinação. Em sua imediatez indeterminada, ele só é igual a si mesmo, sem ser desigual de outra coisa. O que ele está querendo dizer? Que na noção que a gente vai tentar definir o que é ser, o ente, nós teríamos a sua essência. O mouse só poderia ser igual a quem? Ao próprio mouse. A caneta só poderia ser igual à própria caneta. O celular só poderia ser igual ao celular. Quer dizer que isso seria uma referência ao ser enquanto essência, aquilo que é, em oposição às coisas que mudam e se transformam. O ser é sempre aquele que permanece inalterado, mesmo com o passar do tempo. Isso nos problematiza, por quê? Eu falei do celular, do mouse, da caneta e de todas as coisas. Só que tudo isso é passageiro. Se eu forçar esse lápis aqui, eu quebro. Eu quebro ele. A mesma coisa com o mouse, a mesma coisa com o celular. A mesma coisa com o próprio homem, com a própria humanidade, porque essa humanidade é passageira. Nós morremos, nos transformamos. Quer dizer que essas coisas que são, elas não poderiam ser as coisas relacionadas ao mundo sensível, e sim as coisas que estariam relacionadas ao plano da consciência, ao plano do nosso pensamento, porque seriam coisas que não se transformariam, porque seriam ideias. Beleza? Só que, dali do Hegel para frente, e o Hegel é um cara que vai viver, como a gente viu, no final do século XVIII e começo do século XIX, vai começar um estudo na filosofia chamado de fenomenologia. Vamos entender como que surge essa noção dos fenômenos. Vamos entender o que ele significa. O contexto, ali do começo do século XIX, é o de avanço das ciências naturais. Quer dizer que a gente tem o avanço da química, da biologia, da física, sendo que o maior destaque é da biologia, naquela época, do Charles Darwin, que vai modificar as teses evolucionistas anteriores, como, por exemplo, nas visões do Lamarck. Nesse instante, o avanço das explicações científicas estará em oposição às visões religiosas. Quer dizer que aquela noção de que nós queríamos explicar o mundo por meio dos mitos, ela está perdendo força, porque agora eu tenho a ciência, que a gente chama na sociologia, também na filosofia, de desencantamento. Quer dizer que eu vou desencantar o mundo. Eu vou mostrar o mundo como ele é, sem a presença mítica. Tá, mas qual que é a importância disso para a filosofia? Quer dizer que muitos pensadores das ciências humanas, assim como filósofos, eles vão começar a trazer essas visões científicas para as discussões do conhecimento. Por que isso é importante? Porque você percebeu que muitos dos caras que nós falamos aí, o Platão, o próprio Hegel, idealizavam as coisas como algo que não estaria aqui no plano da realidade, achando que haveria uma essência para entender os fenômenos do mundo. E aí vem um problema muito sério, porque como é que eu posso ser livre e verdadeiro, sendo que tudo que existe aqui é falso? Então, o que vai acontecer? Filósofos, a partir desse momento, vão começar a trazer os aspectos científicos para explicar a realidade e tentar chegar a uma coisa somente concreta. E não uma coisa que idealiza um plano que, na verdade, não vai existir. Quem começou a pensar nisso? Nós conhecemos o Marx. Tá? O Marx, ele vai desenvolver o seu pensamento dizendo que há a lei da história. Quer dizer que a história pode ser entendida metodologicamente sem a presença de coisas sobrenaturais, sem a presença de forças que são superiores, forças metafísicas, como o mundo brasileiro do Platão, como a ideia do espírito absoluto do Hegel, que nós vimos. E essas leis da história que nós vimos são as leis do materialismo dialético. Representam na teoria de Marx e de Engels a luta de classes. Essa é a lei da história, do motor da história do Marx. E que deveria simplesmente tomar o poder e derrubar a presença da burguesia. Essas teses foram chamadas, ali pelo parceiro dele, de escrita, o Engels, de um socialismo científico. Quer dizer que eu vou chegar a essa conclusão, não pela presença de ideias que eu não posso provar, mas sim
por meio de uma teoria de aspectos metodológicos científicos. Um tal de Edmund Husserl, esse foi um filósofo muito importante do final do século XIX, no começo do século XX, pegando esse viés de ciência, ele vai querer estabelecer critérios mais rigorosos para a formação da filosofia. Quer dizer que vamos tentar pegar uma inspiração na ciência para tentar criar um conhecimento que de fato seja verdadeiro, sem se basear em qualquer tipo de idealização. Inclusive, ele vai tentar superar aquela antiga discussão que vinha desde lá do Platão e do Aristóteles, que era o debate entre idealismo platônico, a existência de um mundo superior que eu não vejo, tá? E empirismo, observação da natureza, que começa, veja bem, começa a aparecer em Aristóteles. E ele vai chegar à conclusão de que não vai ter uma separação radical entre a consciência e as coisas. Quer dizer que a minha capacidade de pensar e o mundo físico. Daqui, ó, do lápis, do mouse e do celular. Tá? E por que ele vai dizer? Que toda a consciência que a gente tem de algo é ter a consciência de alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu tenho a consciência do próprio lápis, tá? Quer dizer que ao ter a consciência do lápis, já intrinsecamente eu estou fazendo uma relação entre pensar e ser, entre o pensamento e a coisa, que é o lápis. Tá? Vai começar a nascer nessa relação entre consciência, entre o ato de pensar e o ato de definir o que é uma coisa, o que nós chamaremos de fenômenos. Tá? Quer dizer que o ato de conhecer os objetos estará relacionado ao que nós chamamos de fenomenologia. Tá? O que nós entendemos na filosofia como o fenômeno? O que seria o fenômeno? Olha só, o fenômeno é a maneira de ver das coisas. Como eu vou ver as coisas, como eu vejo o mundo. Naturalmente, ver o mundo, eu preciso de um método. Tá? Como é um cara que vai ser inspirado muito nas visões da ciência, ele vai acreditar que existem leis lógicas que explicam as coisas, e essas leis lógicas, elas não são provenientes de nenhum mundo sobrenatural. Então, as leis do mundo, essas leis não são provenientes de um mundo superior, o mundo das ideias do Platão, espírito absoluto de Hegel, as ideias inatas de Descartes, a cidade de Deus de Santo Agostinho. As leis lógicas são leis compreendidas por quem? Pelos homens. A partir da consciência que eles têm dos objetos, a partir das experimentações que eles fazem da realidade. Tá? Olha que legal. A minha consciência, a minha capacidade racional de ver o mundo, ela não cria as coisas que existem aqui no mundo. Então não há uma criação da minha mente para o que as coisas são. Tá? E outra, o que é este mouse aqui não está pré-determinado, nem no mundo superior e nem inicialmente na minha consciência. Para o Husserl, a consciência não possui qualquer conteúdo. Quer dizer que eu não nasci com conhecimento. Ninguém nasceu com qualquer conhecimento. Mas, na verdade, o que a minha consciência faz? Ela vai operar com os fenômenos que são apresentáveis a ela. Então, olha que interessante. É a minha forma de ver o mundo que vai definir qual é a espessura desse lápis, qual é o tamanho desse lápis, qual é a cor desse lápis. A mesma coisa vai valer para este mouse, a mesma coisa vai valer para os quadros que estão aqui, para a porta que está aqui, para a parede que está aqui. Quer dizer que um fenômeno é a maneira pela qual eu vejo o mundo a partir da minha capacidade racional, da consciência, e pela minha capacidade observativa, minha capacidade experimental do mundo. Vou traduzir isso de maneira fácil, para ficar didático para você. Seria o equivalente a colocar no óculos. Ver o mundo com os óculos e ver o mundo sem os óculos. É ver o mundo com óculos de sol. É ver o mundo com óculos de sol de lentes escuras, ou de lentes um pouco mais claras, ou de lentes avermelhadas. Quer dizer que a maneira como a gente vê o mundo é uma maneira diferente, porque nós damos sentidos ao mundo
a partir da nossa forma de ver o mundo, a partir do nosso aparelho cognitivo, através da nossa consciência. Isso é muito interessante. Que seria aqui o equivalente, ó. Agora eu tirar uma foto dessa aula. Olha aí, ó. Eu vou tirar uma foto aqui do que está acontecendo, ó. Eu vou mostrar para vocês. Aí, essa aqui é a foto da minha aula. É como eu estou vendo o mundo agora. Tá? E você? Se você tirar uma foto, a sua foto vai ser igual ou diferente da minha? Vai ser diferente, porque você vive, você vê, você sente o mundo de maneira diferente. E a sua capacidade racional elabora isso. Por isso que o que é o mouse depende do meu espaço, do meu tempo que eu estou, que é diferente do seu. Esses são os fenômenos. Os fenômenos são aquilo que a minha consciência entende a partir da realidade. E não algo que já está anterior em mim ou em um mundo superior. O problema é o que isso vai gerar na filosofia. Por exemplo, esse senhor aqui, Jean-Paul Sartre, ele é um dos grandes nomes da história da filosofia moderna, da filosofia recente. E ele foi muito influenciado pela fenomenologia. Tá? Ele vai dizer o seguinte: a existência precede a essência. O que isso significa na prática? Que primeiro eu existo para depois eu definir uma essência. Quer dizer que quando se pensou lá atrás em essência como aquilo que é imutável, como ente lá na visão do Hegel, isso aí está equivocado. Não existe uma essência do mundo, não existe uma essência das coisas. Uma essência que está lá no mundo superior, uma essência que foi me dada por Deus, tá? Uma essência que nasce. Não. Primeiro, eu tenho que nascer. Primeiro, eu existo. Para que depois eu crie alguma coisa que vai ser chamada de essência. Tá? Alguma coisa que vai ser dita como boa, como ruim, como livre. Primeiro eu existo, para que depois eu defina uma essência. A filosofia, na visão do nosso querido Sartre, ela deve se debruçar sobre as coisas conforme elas existem. Ou seja, eu só posso aceitar aquilo que existe, aquilo que está dado no mundo. Ou seja, os fenômenos. Eu não devo aceitar a essência de nada anterior a nós. Tá? A realidade é a única que existe. A realidade dos fenômenos, a realidade que eu posso observar das coisas que existem. Com isso, o senhor Sartre vai criar um grande problema para nós. Porque quando ele fala sobre essa ideia do ser, ele vai dizer que o ser pode ser diferenciado de duas maneiras. O ser em si e o ser para si. Então, por exemplo, o ser em si são as coisas físicas da natureza. Então, é a árvore que está aqui na minha frente, o cachorro que está na minha frente, sou eu, é você, tá? As coisas físicas. Aí, ó, mais uma vez, o lápis, o mouse, tá? E assim por diante. O que é o ser para si? É o indivíduo dotado de consciência, capaz de perceber a si mesmo e aos objetos do mundo. Então, ser para si é quando eu olho para dentro de mim e percebo que eu sou um sujeito racional, um sujeito que pensa. E um sujeito que pode olhar para o mundo, tá? E falar sobre as coisas do mundo, os seres em si. Então, eu posso falar do cachorro, posso falar do carro, posso falar do gato, posso falar dos homens, das mulheres, das casas, das coisas do mundo. Esses são os seres em si. Agora, o ser para si é o ser consigo mesmo. É o ser que descobre que é um indivíduo dotado de consciência. Aqui o Sartre vai fazer uma colocação que é incrível. Todos os filósofos que falavam na existência de uma essência humana, essa galera toda está equivocada. Porque não existe essência humana, como a gente percebeu. Não há uma essência. Tá? Quando o ser para si chega à conclusão da sua existência enquanto um ser que tem consciência, ele percebe que a nossa consciência é um vazio, ela é um nada. Nós somos o nada. Quer dizer que quando o Hobbes falou que o homem é mau, quando o Rousseau falou que o homem é bom,
Quando o Locke falou que o homem já é naturalmente livre e possui a propriedade privada, está todo mundo errado. Todos esses caras se equivocaram. Está tudo errado. E por que está tudo errado? Porque quando eu olho para si, quando eu olho para mim, para dentro de mim, eu descubro a consciência, eu descubro que essa consciência é um vazio. Ela é um vazio total. Que seria o equivalente aqui à imagem onde nós estamos andando sozinhos no deserto. É um vazio existencial. E aqui eu estou à volta aos fenômenos do mundo, aos seres em si. Ao cachorro, ao gato, à árvore, à casa, tá? À humanidade. Que também pode ser representado nessa imagem do Sartre andando sozinho no deserto e projetando no mundo a sua sombra. Tá? Então, beleza. Então, não existe nada anterior ao ser. Você está sozinho no universo. Então, aqui você já vai percebendo que não vai entrar Deus. Tá? A minha consciência é um vazio. Somos um nada existencial. Olha isso aqui do Jostein Gaarder, no Mundo de Sofia. Recomendo a leitura, é um romance muito interessante. Tem uma série, um seriado, em 8 capítulos, também bem legais para vocês assistirem. Olha o que o autor vai dizer numa passagem do livro. Somos como atores que são colocados em um palco sem termos decorado um papel, sem um roteiro definido, sem um ponto para nos sussurrar ao ouvido o que devemos dizer ou fazer. Quer dizer que atores somos seres humanos, colocados em um palco, no mundo, sem termos decorado um papel. Quer dizer que ninguém nos deu o que nós faríamos aqui. Tá? Não tem um roteiro definido, quer dizer que não tem um destino. Minha vida não está traçada. Já não está dito para mim o que vai acontecer na vida. Não tem predestinação. Tá? E não tem ninguém me dizendo faça isso ou faça aquilo. Só existe uma consciência vazia, uma consciência nadificada, como ele falou. Tá? E aí vem um problema que eu gostaria que vocês, nesse instante, ouvissem uma música. Tá? O link dessa música, ele está tá marcado aí no Classroom para vocês. É uma música do Audioslave chamada I Am the Highway. Eu sou a rodovia, eu sou a estrada. Por que essa música é importante? Por que ela se relaciona ao Sartre? Porque o Sartre vai dizer que nós estamos condenados a ser livres, como eu te falei ali no começo da discussão. Tá? E o que significa a condenação a ser livre? Porque é simples. Se nós temos um vazio de consciência, tá? Quer dizer que essa consciência é ratificável. Ninguém aqui pediu para nascer, porque não existe Deus, não existe ser superior. Nós somos um simples acaso existencial. Nós somos jogados no mundo. Como ninguém pediu para nascer, nós somos lançados a essa existência. Se nós somos lançados e não há nenhuma pré-determinação, não há nada anterior a nós, há uma certeza na existência. A única certeza que nós temos na existência é a condenação da liberdade. É a condenação que nós recebemos para sermos livres, para fazermos tudo aquilo que nós quisermos. Tá? Então, quer dizer que essa consciência que é vazia, ela deve ser preenchida pela maneira como nós construímos a nossa existência. Quer dizer que se não tem nada anterior a mim, se não existe nada definido como eu devo viver, como eu devo seguir no mundo, são os nossos atos, são as nossas escolhas que vão definir para onde nós vamos. Esse é um ponto muito legal. Tá? Cada escolha que eu fizer é a renúncia de algo do mundo. Então, quer dizer que eu deixei de fazer medicina para fazer direito. Deixei de fazer engenharia para fazer administração. Então, quer dizer que quem vai dizer o que eu tenho ou o que eu não tenho que fazer sou eu. E não algo superior, não algo superior que conversa comigo. Tá? Daí vai vir um problema. Nós somos completamente livres, mas totalmente responsáveis por nossas ações. Como a gente vai ver aqui nessa charge que brinca com isso. Olha lá, o ovo, tá, nosso nascimento. Olha lá, liberdade! Opa! Deixa eu me esconder aqui.
Ouça a música aí, para a gente comentar um pouco sobre isso, porque a liberdade estará relacionada à angústia, tá bom? Beleza? Marca aí que eu já volto no próximo vídeo. Acesse o link aí, por favor, tá? Deixa eu parar aqui.